No programa de hoje você vai ouvir o recado da professora Bebel, presidenta da APEUESP. Vai saber por que deve estar atento ao calendário político de 2020. E vai entender a importância da educação financeira. Confira. Estamos nesse período de quarentena, enfim, confinados em nossas casas. Isso nós que temos casas, mas tem também a população vulnerável, população de rua, enfim, as favelas que tem lá o amontoado de pessoas que lamentavelmente é isso, né, morando no único lugar. E eu estou vendo com muita preocupação. Acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, este venha a ser um segundo fato mundial, uma segunda catástrofe mundial, né, de larga escala, esse coronavírus. Então, é um vírus que ele não veio para, me parece, ele veio para dizer o seguinte: está tudo errado aqui, né? Há um clima de desrespeito à saúde, desrespeito ao meio ambiente, né? E algo que me parece precisa de resposta urgente, e não temos a resposta urgente ainda, a não ser quem não está infectado não se infectar. Essa que é a questão. Lamentavelmente, no estado de São Paulo, nós ainda não temos, né, o teste para separar a população que está infectada da não infectada. Porque se acontecesse isso, se fosse feito isso como foi feito na China, eu acredito que a gente teria mais tranquilidade em dizer que o isolamento realmente tem que ser feito com estes que estão infectados, né? Ou os não infectados têm que ficar isolados até que se cuide deste lado de cá que está infectado. Então, a testagem seria, sim, a saída correta para esse triste momento pelo qual passamos, porque passa as populações brasileiras. Mas o mais duro nessa luta, nessa discussão toda, não é nem o fato de estarmos enfrentando isso, mas com a pouca seriedade que o presidente da República assume, né, para o enfrentamento desta pandemia. Digo por quê? O presidente da República é exemplo, né, para a população, para a sociedade. E ele vai às ruas, enfim, para dizer que não tem, que é um exagero, que a culpa é da mídia. A mídia, de fato, está cumprindo o seu papel de utilidade pública, que, nesse sentido, vamos combinar. Ela mobilizou a sociedade para dizer: fica em casa, porque senão você pode ser a próxima vítima, né? Ainda assim, aí vai o nosso o presidente da República, na contramão, dizer que não, que isso é uma gripezinha, que mais gente morrendo, cada dia os números aumentando, né? Não dá para brincar. A APEUESP convida você a acompanhar todas as suas atividades através das redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e WhatsApp, além do seu portal na internet. Sua participação é muito importante para nós. Durante o congresso da APEUESP em Serra Negra, o diretor técnico do DIEESE apontou a importância do calendário político de 2020. Mesmo com a pandemia do coronavírus, é importante acompanharmos com atenção as questões levantadas. Bem, esse ano é um ano decisivo. Tem 3 reformas colocadas constitucionais que vão ser discutidas, que tem a ver com a educação. Nós temos a discussão do Fundeb, né? Então isso é fundamental. Sem o Fundeb a gente não tem financiamento, a gente vai desconstruir toda a educação básica. Nós temos a discussão da reforma administrativa. A reforma administrativa vai interferir diretamente na vida do servidor. Nós estamos falando do professor em geral, nós estamos falando em quebra do regime jurídico único, fim da estabilidade, criação de mecanismos para demissão por avaliação de desempenho,
Quer dizer, tem muita coisa rolando em relação à reforma administrativa. E a terceira é a reforma tributária, porque a reforma tributária inevitavelmente vai bater nas verbas vinculadas. E a principal verba vinculada é a verba da educação. Então, 2020 é um ano fundamental para a gente compreender que tudo isso vai estar acontecendo. Além disso, nós temos uma eleição municipal, da qual a pauta educação é sempre uma pauta importante. É uma pauta importante não só para a gente fazer o debate com a população em geral, ali onde a coisa pega, no município, mas principalmente porque as políticas públicas também estão sendo desmontadas nos estados e municípios. Então a gente precisa fazer esse debate junto à comunidade em geral. E a eleição sempre é um momento importante para fazer esse debate. Então é um debate é um ano curto por causa das eleições, mas ao mesmo tempo ele é bastante complexo, com muita pauta. Congressos como esse são fundamentais, porque é o espaço em que a categoria discute a sua proposta de país, a sua proposta de política educacional, a sua proposta de organização sindical. Nós temos que organizar o movimento sindical, nós temos que organizar os professores, organizar os trabalhadores para essa disputa. E esses espaços são fundamentais para isso, para a gente refletir, pensar, discutir, criar consensos e sair com uma unidade de luta, porque sem unidade de luta agora, a situação vai ficar cada vez pior num momento muito difícil que nós estamos vivendo. A partir deste ano, todas as escolas brasileiras devem adicionar educação financeira como tema na grade curricular. Mas afinal, trata-se de uma nova matéria? Quais aspectos serão abordados? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós conversamos com o professor e especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. A educação financeira está inserida em todas as áreas nossas e, portanto, não deve vir como disciplina. Não que uma escola não possa implantar. A recomendação, geralmente, é que não se fale mais em novas disciplinas, mas que ela seja, na verdade, transversal, que ela perpasse por toda a disciplina. Então, a educação financeira é preparar o jovem para lidar bem com o dinheiro, para entender, infelizmente, as nossas crianças, nossos jovens, saem do ensino médio, muitas vezes estudam logaritmos, estudam progressões aritméticas, geométricas, funções, inequações, estudam números complexos, geometria analítica e não sabem entender um contrato para financiar um apartamento. São ludibriados numa empresa em 12, 24 vezes comprando e não entendendo quanto de juros estão pagando e saem do ensino médio. E às vezes saem sem saber logaritmo, sem saber esses conteúdos todos e também sem saber educação financeira. Então, urge essa questão de você discutir a educação financeira, a valorização do dinheiro e ensinar as crianças a lidar com o dinheiro e ganhar dinheiro. Porque é um aprendizado, porque quando você chega na vida profissional, nós sabemos a força que tem o salário, a remuneração, o quanto custa viver. De acordo com a última estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mais de 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E debater este assunto em sala de aula é um grande desafio para os professores. Os professores também têm dificuldades, né? Muitos professores não sabem lidar com o seu próprio dinheiro. Então o professor aprendeu química, aprendeu física, aprendeu biologia, aprendeu matemática, mas não conversa. E às vezes não entende e tem medo. E a educação financeira é uma coisa que impõe medo, porque ela envolve matemática, envolve outro tipo de raciocínio, e tem muito professor que se afasta disso. E ele mesmo tem dificuldade de lidar com a gestão financeira da sua vida. Então, fundamental é desenvolver no professor uma formação para a educação financeira. Os próprios pais às vezes não sabem. As crianças veem em casa que o pai se endivida, que o pai não sabe lidar com o recurso, porque nós temos uma receita. Igual uma empresa, nós temos uma receita. Então o pai tem que, a partir da própria receita que ele tem em casa, ele pode também ensinar o seu filho. O que a gente faz? Eu posso comprar ou não posso comprar esse jogo que você quer agora? O quanto que eu preciso economizar para poder comprar no final do ano? E os pais hoje o que eles fazem? Eles se endividam para dar para o filho e nem contam para o filho a dificuldade que ele teve para comprar aquilo porque ele quer agradar. E os professores se endividam e não conseguem, porque nós vivemos uma era de consumo, que temos que comprar o tempo todo. Eu costumo dizer que compramos em 12 vezes no cartão, porque a gente não precisa pagar na hora. E aí nós jogamos para o cartão e já vai para frente, e o professor faz isso. Então, primeiro o professor tem que aprender a lidar com a sua gestão financeira para ensinar o aluno. Eu costumo dizer que a escola do século XXI tem que ter escola de pais. Porque a gente precisa trazer o pai dentro da escola e ensinar. Porque caso contrário, muitas coisas que a gente faz na escola a gente se perde na família. E tem que estar integrado. Família e escola tem que trabalhar juntos. Alguns cursos online gratuitos podem ajudar professores e alunos nesta tarefa de planejar, poupar e investir. Nos sites da CVM Educacional e do Sebrae é possível encontrar, além dos cursos convencionais, alguns direcionados para os jovens. Outras instituições também são fonte de estudo, como a Fundação Getúlio Vargas e o Banco Central.